se existe os profetas, os escribas, enfim, todo o ambiente social, em todos os tempos da civilização, existiu esse maniqueísmo do bem e do mal e essa busca de separação. Mas parece-me que a coisa faz parte até do plano. O senhor não gosta muito de falar, não define Deus assim como aquela coisa material, mas sim como uma entidade espiritual incutida em cada um de nós. Mas, vamos dizer, da forma até metafórica, no plano espiritual, no plano de Deus, sempre existiu a bondade. Enquanto que do próprio reino de Deus, segundo as doutrinas religiosas, principalmente evangélicas e cristãs, saiu de lá Lúcifer, aí fala em luz, o anjo da luz, para o mal. E eu me questiono sempre, aproveitando aqui um grande filósofo do meu lado, um grande estudioso, pesquisador, que reflete muito essa realidade, eu fico perguntando que Deus é o meu, que o Satanás fica tesando o tempo todo e ele não dá uma bordoada. Porque não tem. Essa história de ter... Aí vem a história, então tem que ter bem, tem que ter mal para ver o equilíbrio. Até nas filosofias orientais sempre há essa dicotomia, digamos assim. Então, veja bem, de que forma o senhor imagina nesse momento, essa altura dos acontecimentos, uma civilização ou civilizações que não evoluem, que ainda existem por aí, nações que queimam o clitóris de uma nativa de forma absurda, brutal, que as entidades internacionais deveriam cuidar disso. Ah, é tradição, mas por favor, está ali um ser humano, um ente, baseado em tudo isso que você está dizendo, me fale como separar o joio do trigo, que há muito tempo se pensa, se propaga, se diz, e ninguém consegue separar. Eu já fiz aqui, você pega lá o mal começou antes do Caim. Do Caim. O Caim significa possessão. A possessão são os desvios de coito. Agora, o que você está falando... O senhor fala sempre no mal desvio de coito? É porque o desvio de coito, ele pegou o mal, ele sujou a fonte da vida. A fonte da vida é o sexo. Quer que tem a ver? Não, é porque um coito natural, pênis e vagina, você faz a vida, é natural. Você foi feito assim, eu fiz 5 filhos assim, isso é natural. Nós não temos que procurar nas pessoas, nós não temos que procurar coisas sobrenaturais, nós temos que procurar coisas naturais. Porque Deus, se você quiser fazer o meu conceito de Deus, Deus no universo é a luz, no cosmos é a energia, e no ser humano é o sangue. Então Deus é um ser superior chamado vida. Então se você quiser realmente fazer alguma coisa que possa responder às questões humanas, você usou a palavra aí reino. Olha, meu caro amigo, a palavra padrão, a palavra mentalidade, a palavra mundo é sinônimo de reino. Então, quando se diz implantar o reino de Deus, e a palavra Deus significa adoração única. Então, adoração única a quê? A vida. Se você, então, Deus é a vida. A palavra reino é padrão, mentalidade ou mundo. Então, implantar o reino de Deus é você ter a mentalidade da vida. Então, nós temos que criar uma série de ciências, ideias, e seja lá o que for, mas adorando a vida e respeitando a vida. Essa é a solução. Agora, na hora que começa a fazer outras adorações, por exemplo, você citou o exemplo da África, lá eles não adoram a vida, por isso que eles mutilam as mulheres. E vão mutilar exatamente na fonte da vida. Agora, o Brasil hoje, existe um verdadeiro bombardeio de sodomitas, que são pessoas que estão, inclusive, no controle da mídia, que vê bundinha para lá, bunda na garrafa, quer dizer, isso, na verdade, o ânus é um lugar de excreção de fezes. Quando uma pessoa penetra em ânus, essa veia aqui, o início do pecado, essa é a sodomia, essa veia aqui que está no braço, ela pode estar no ânus, você joga fezes na corrente sanguínea. Aí surge todo tipo de doença biológica. A flexão, como o lugar é só de sair, não é de entrar, você altera a energia do corpo, você causa problemas emocionais. A pancada no homem pega na próstata, na mulher, pega no intestino, isso altera a luz, que é o sistema nervoso. Aí são as doenças mentais, tá certo? Então, isso é uma coisa óbvia. Você tem uma ideia? Uma vez eu fiz uma palestra para médicos, no meio da palestra eu estava explicando a diferença lá do desvio de coito e do coito natural. Um dos médicos, eu estou sorrindo, disse: professor, aqui todo mundo faz isso. Aí um outro se zangou, olhou para ele e disse: engula sua língua, respeita o que esse homem está dizendo, que é a coisa mais séria que eu já ouvi na minha vida. Ele está certo no que ele está dizendo. Agora, eu não faço isso e você não fala em meu nome. Isso foi dito para o médico. Depois que acalmaram as coisas lá, o outro médico, presidente da associação, olhou para mim e disse: professor, a sodomia, quando o senhor fala aí, é muito mais grave do que o senhor pensa. A sodomia tem um efeito devastador no ser humano, milhões de vezes superior à bomba de Hiroshima jogada em Nagasaki e no Japão. Isso foi dito por um médico, eu concordo com ele. Agora, por que no
Brasil insiste em chamar sodomia de sexo anal. Os pais de família que estão me ouvindo aí, esses garotos que usam maconha, cocaína e outras drogas, é para fazer desvio de coito. O verdadeiro vício, além da maconha, da cocaína, do crack, as drogas que eles usam, é para fazer desvio de coito. E a raiz do desvio de coito é a sodomia, que é a penetração anal. Então, eu sou ultraliberal, acho que não tem que proibir ninguém. Mas o Brasil hoje virou uma esculhambação no que se refere a isso aí. Eu uma vez tive um canal de televisão onde tinha uma propaganda, sabe de quê? Eu só acredito que eu vi. Você está em propaganda de chuva marrom e chuva estrela. Sabe o que é isso? Você pagar para você urinar na cabeça do outro, fazer cocô na cabeça dele. Você está na televisão fazendo propaganda. Tem um DVD, então, quer dizer, inclusive. se já houve uma liberação para isso, é preciso deixar também que o conhecimento da vida venha à televisão falar e dizer aos telespectadores que isso é uma coisa que ofende a vida. Eu não estou aqui pregando moral, não. Eu estou fazendo uma separação com um referencial de adoração única à vida, de respeito à vida, de conhecimento, sabedoria e alegria. Numa sociedade que está fazendo adorações diversas, vinculada em doença, vício e violência, e fazendo um ciclo vicioso de doutrina, ritual e martírio. Essa doutrina, ritual e martírio, ela impede em todas as áreas que o Brasil dê a sua grande guinada. De uma forma prática, você tem autoridades aqui, prefeitos, governadores, ministros e presidentes, que são ligados à magia negra, que vem lá da África. E o que é magia negra? Magia negra também é desvio de coito misturado com droga, álcool e cocaína. Então, o Brasil está na mão disso aí. Por isso que a ciência nem sempre é ouvida aqui no Brasil. Porque tem pessoas que estudam, mas na hora de dar um diagnóstico, vai se consultar com pessoas que fazem magia negra. E aí fica o Brasil, ó, girando em ciclo e não consegue sair desse marasmo de violência. Pelo que depreende de tudo isso, o Brasil é uma tremenda sodomia. E uma Sodoma e Gomorra que terminou em pedras de sal em cada figura que ali estava naquele bacanal. Agora, desvio de conduta, desvio de verba, desvio anal, desvio de tudo isso. Esse Brasil parece um tanto jeito. E eu quero agradecer as suas luzes que vieram nesse momento orientar este povo. Vou tentar orientar para o caminho do bem a comunidade, a sociedade e principalmente os desviados da política. Tá, eu gostaria de dizer o seguinte: os desvios de caráter, conduta e comportamento, eles têm uma única raiz. Eles começam exatamente pelo consumo de drogas, inclusive excesso de álcool, misturado com os desvios de coito. Essa é a raiz dos desvios de caráter, conduta e comportamento, que existem e são justificados por doutrinas, rituais e martírio. Ou seja, se a sociedade brasileira não abrir o olho para isso, a violência está batendo na porta de todo mundo. Eu, por estar hoje de saco cheio de ver tanta violência, tanta bestialidade, crimes hediondos, puxa vida, por que não dão oportunidade para que o conhecimento da vida seja dito nas escolas, para que as pessoas possam assistir? E aí eu volto ali, vou deixar essa pergunta no ar. Por que um cidadão que tem uma ideia, que tem aprovação unânime em 17 estados, mais de 30 mil policiais afirmando que essa ideia, quando for divulgada em massa, realmente a violência cai. Por que essa ideia ainda não foi massificada? Porque, para finalizar, eu digo o seguinte: ela vai vir à tona, porque não existe outra solução. Ou seja, a solução, eu vou até repetir, não é o Gutenberg e nem é o Guilherme. A solução é o conhecimento da vida. Muito obrigado, professor, pela sua importante participação. O Toninho mostrou ali, inclusive, imagens de palestras que estão sendo dadas nos principais auditórios das universidades, das faculdades de Maceió e de Alagoas, pelo professor Gutenberg Lopes. Sim, e eu até presenteei a ele um DVD, são 20 minutos com a palestra. Se os telespectadores quiserem, liguem para cá, peça para ele colocar no áudio, peça para tirar uma cópia. Essa palestra, inclusive, você tem um psiquiatra e um coronel da polícia, que ele disse: olha, sem nenhum demérito aos meus títulos acadêmicos, mas o que eu ouvi aqui em 20 minutos respondeu tudo aquilo que eu busquei a minha vida inteira e eu não tinha descoberto. Então, quem tiver curiosidade de saber como surge o maníaco do PAC e toda essa violência, basta assistir esse DVD que está à disposição aqui na mão do Guilherme. Pois é, Fernando Palmeira. Guilherme está lá em Brasília, é o ministro do lado do ministro do Tribunal de Contas da União, meu parente. Bom, o telefone para contato aqui da TV é o 33261010 e o professor Gutenberg. Eu vou estar aqui até o dia 20 de agosto. É o 9908-9310. Um abraço, professor, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente vem para conversar com o Ricardo Barbosa, que é o presidente municipal